perigo, a sua voz me acalmou. Aleluia. Ouça toda hora minhas estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, porque eu tomo o Altíssimo. Aleluia, Jesus. Não há vergonha, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, ninguém que pegue diante de nós. E a tempestade saca na voz daquele que nos criou. A palavra é o que? Nessa mesma unção, nessa mesma graça, pegue a tua Bíblia e abra no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22 e 23. Amém? Glória a Deus. Antes de nós lermos, eu quero ler para você aqui algo que você vai pedir para o Senhor nesta noite. Como seja uma oração que diz assim: ajuda-me a sempre obedecer-te, Senhor, e não permitas que se ache em mim rebeldia alguma. Amém? Você pode repetir comigo nesta noite? Em nome de Jesus. Vamos lá. Ajuda-me sempre obedecer-te, Senhor, e não permitas que se ache em mim rebeldia alguma. Irmãos, irmãs, nesta noite, eu só ouvi o lado de cá. Só o lado de cá que está na igreja? Não, irmão, vamos o lado de cá também. Amém? Vamos repetir em nome de Jesus. Às vezes nós ficamos com medo de profetizar ou de reproduzir as palavras, porque nas palavras também vem responsabilidade, né? E vindo responsabilidade é um peso sobre nossas costas, irmãos. Mas nesta noite nós vamos repetir de novo. Ajuda-me a sempre obedecer-te, Senhor, e não permitas que se ache em mim rebeldia alguma. Amém? Vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 15 verso 22 diz assim: Samuel porém respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra? Obedecer do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Amém? Sente em nome de Jesus. Aleluia.
Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar de algo muito sério e muito interessante. Então que você preste bastante atenção, que você não deixa nada tirar a tua atenção, não deixa celular tocar, não deixa nada neste momento que nós estamos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então que em nome de Jesus toda a inquietação ela venha cessar e que você possa se focar e ouvir aquilo que Deus está falando nesta noite. Eu quero falar de algo, mas primeiramente eu quero falar desse homem chamado Saul. O nome Saul significa o implorado, o desejado, o solicitado, o conseguido por meio de orações. Olha só o significado deste homem chamado Saul. Nós observamos no capítulo de número 8 de 1 Samuel, onde o povo, infelizmente, o povo já estava cansado do governo de Deus. Talvez você pode estar me olhando aqui, mas é verdade. Deus havia arrancado o povo do Egito. Deus havia caminhado com aquele povo, conduzido aquele povo através dos profetas. E agora chega ao ponto do povo chegar até o profeta e dizer: ei, nós estamos cansados do governo de Deus. Nós queremos o quê? Um rei. Nós queremos um governante. Nós queremos alguém que nos governe. Olha só, irmãos. Olha só. Que nesta noite eu quero que você entenda até o final dessa mensagem qual o objetivo do que Deus colocou no meu coração nesta noite. Então o povo começou a pedir um governo para Deus, um governo humano. Amém? Um governo humano. Porque eles estavam cansados do governo de Deus. Eles estavam cansados que Deus abriu o mar, eles estavam cansados que o Deus providenciava alimento no deserto, eles estavam cansados que Deus dava livramento, que Deus dava vitória para os exércitos. Eles estavam cansados disso. E agora ele chega ao ponto de dizer que não quero mais o governo de Deus, eu quero o governo de um homem. Eu quero o governo de um homem. Porque se você ler o texto, que nós não vamos atentar para o texto, que o texto está dizendo que o povo que queria o governo, mas não era Deus. Deus não. Porque se você ler o capítulo 8, e você vai encontrar ali que Deus conversando com Samuel, dizendo: ei Samuel, não se preocupe, dá aquilo que o povo quer, porque eles me rejeitaram, eles não querem mais eu. Você não tem culpa, Samuel, você não tem culpa, porque é o povo que quer um rei. Eles me rejeitaram. Eu sendo Deus, eu sendo o soberano, eu tendo feito grandes coisas, eles me rejeitaram, Samuel. Então não se preocupe, dá o que eles querem. Dá o que eles querem. Aí nós olhamos na Bíblia Sagrada, se você for decorrendo nos capítulos seguintes, no capítulo 8, você vai ver que aí Deus ele revela ao profeta. Aí tem alguma situação que aí surge esse personagem, esse homem chamado Saul. Era uma família da tribo de Benjamim, se não fala a memória, e vem vindo, rapaz formoso, rapaz bonito. E agora teve uma situação na casa do seu pai que as jumentas se perderam, e agora ele precisava procurar as jumentas, e agora ele começa a procurar essas jumentas. E ele vai a alguns lugares, não tem sucesso, aonde que ele se encontra com o profeta Samuel. E ali Samuel vê ali nele as qualificações naquele momento de governo que o povo queria. O povo queria um rei. O que me chama a atenção em algumas traduções, eu estava lendo algumas traduções da Bíblia, que fala que Deus constituiu Saul como capitão, não fala que constituiu ele como rei. Olha só, como não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Constituir ele como capitão, como um líder, como uma pessoa que estava ali na frente. Deram o nome para ele como rei.
nome como rei. Porque se você for ver nos capítulos adiante, no capítulo 16 diante, Deus fala assim, eu vou ungir um rei. Quando vai ungir Davi, Deus fala assim, eu vou ungir o quê? Um rei. Porque rei era governo, um governo geral, né? E para Deus, rei, naquele reinado, no reinado espiritual, vamos dizer assim, era mais globalizado, mais. Agora Deus fala assim, constitui um capitão. E aí colocaram ele como o primeiro rei de Israel, Saul. Saul, primeiro rei de Israel. Primeiro rei. E agora ele começa a reinar, ele começa a ter os seus méritos, porque ele começou em que sentido? E que objetivo? Quando a gente começa no Evangelho, aquela explosividade, aquela dependência de Deus, mesmo que o povo já havia rejeitado Deus como governo, mas Saul, ele estava ali, caminhando. Mas chega um certo tempo na vida de Saul, que ele agora toma a posição de um governante, não segundo o coração de Deus, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade das pessoas, segundo a vontade do povo. Agora Saul ele começa a reinar segundo a vontade do quê? Do povo. O que eu quero trazer um pouquinho espiritualizado na nossa vida, quando nós deixamos o governo de Deus na nossa vida, irmãos, é muito perigoso. É muito perigoso. Eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo que é muito perigoso quando nós deixamos o governo de Deus. Aí você pode dizer, apóstolo, mas o que é isso? É verdade. Nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas estão num governo humanizado, que espiritualiza, mas é humanizado. Não é diferente do governo de Saul. Não é diferente do governo que Saul estava exercendo, a liderança que Saul estava exercendo. Amém? Então, hoje nós estamos vivendo da mesma maneira, um governo natural, mas mascarado com espiritualidade. Mascarado com espiritualidade. É forte? É forte. Mas eu tenho que dizer, eu tenho que ensinar, eu tenho que trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para a igreja, para que eu e você nessa noite saia daqui compreendendo que eu não posso me afastar do governo de Deus. Por mais que o governo de Deus não está satisfazendo os seus desejos, os seus anseios pessoais, porque o governo de Deus não é aquilo que eu e você pensa. Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você, então ele vai trabalhar em cima daquilo que ele sabe que é melhor, porque você é criação dele, e ele te conhece. Quantos fios de cabelo você tem, ele conhece. Quantas situações ou problemas ou dificuldades ou defeitos que você tem, Deus conhece. Ele é o único que conhece tudo. Mas quando nós deixamos o governo de Deus e nós adquirimos o governo humano, acontece como Saul. Agora ele começa a sua vida e fala assim, agora eu vou assumir o governo mesmo, o governo que as pessoas querem que eu governe, e as pessoas querem que eu seja. Então agora Saul ele tira Deus de lado e começa a fazer o quê? Coisas que não agradam a Deus. Aí Deus pega, manda ele para uma batalha, orienta através do profeta dizendo, olha, vai para a batalha, mas não é para trazer despojos nenhum, não é para trazer nada de lá, nada de lá, nada de lá. Aí Saul vai lá e deixa, se você ler o texto, ele vai falar que o povo que quis pegar, pegou as vacas melhores, pegou as ovelhas melhores, pegou os esposos melhores e trouxeram para cá. Trouxeram.
teve piedade do rei. Do rei. O Amalequita, se não falar a memória. O rei dos Amalequitas. Teve piedade. Sendo que Deus falou que era para destruir, para exterminar. Porque Deus naquela época, irmão, naquela época ainda hoje, Deus, quando Ele vê uma situação errada, Ele quer extirpar, Ele quer limpar. É que eu e você, muitas vezes, passamos na frente de Deus e jogamos a poeira debaixo do tapete. Aí você vai saber só, a poeira está debaixo do tapete? Quando? Quando que a poeira está debaixo do tapete? Quando eu começar a ter sintomas de rinite, né? Problemas respiratórios, que aí eu começo, a poeirinha está lá, aquela poeira está lá, aquela poeira que está lá. Aí que eu vou descobrir que tem uma poeirinha, que tem alguma coisinha lá. E Saul, ele começou a fazer isso. E agora, o profeta toma um puxão de orelha de Deus, dizendo: até quando você vai ter pena de Saul? Até quando você vai ter pena desse homem? Então você não está entendendo que eu estou entrando com uma história, mas é para você entender, irmãos, quando nós se afastamos do governo de Deus, o que acontece na nossa vida? A gente podemos nesse mundo, quando nós nos afastamos do governo de Deus, nesse mundo nós podemos viver bem. Você vai continuar comendo, você vai continuar bebendo, você vai continuar usufruindo dos luxos, dos privilégios, das mordomias que você tem. Mas nós temos que entender o seguinte: quando nós estamos afastados do governo de Deus, nós não vamos entrar no céu. Nós não vamos entrar no céu. Nós não vamos entrar no céu. Nós podemos tudo. Na Bíblia diz que tudo são lícitos, mas nem tudo vos convém. Então você pode fazer tudo. Você quer fazer, você faz. Você quer se prostituir, se prostitui. Você quer fumar, você fuma. Você quer beber, você bebe. Você quer fazer o que você faz. Só que tem uma condição: você não vai entrar no céu. Porque isso são situações abomináveis a Deus. Não é religiosidade, irmãos. Não é religiosidade. Porque a Bíblia não proíbe nada. A Bíblia não proíbe. A Bíblia não proíbe, você não pode beber. A Bíblia fala assim: não se embriagueis. Não se embriagueis. Mas o que acontece com o ser humano? Ele sempre vai ao excesso, ele sempre vai se embriagar. Você toma um copinho agora, é gostoso, ele quer tomar amanhã, depois. E ele acaba ficando dependente daquilo. Então, vai acabar se embriagando. Então, a Bíblia não proíbe. Só que a Bíblia, a única coisa que ela diz que tudo são lícitos, nem tudo vos convém. Se você está na sua visão de entrar no céu, então começa a ver o seu conceito. Começa a ver como está a tua vida diante de Deus. Mas eu estou dizendo, sua vida é individual, irmão, não é uma vida coletiva. Porque nós temos uma mania de querer ver a vida alheia. Nós temos que ver a nossa vida, como está a nossa condição. A vida alheia, irmão, ele vai dar conta. Agora é você. Porque enquanto você está preocupando com a vida alheia, ele vai para o inferno e você também. Porque você está preocupando com a vida dele. Ele já não está preocupado com a vida dele. Porque se ele está fazendo coisa errada, ele não está preocupado com a vida dele. Aí você preocupar com a vida dele, vai acontecer o seguinte: vai os dois para o inferno. Vai os dois se perder. Não é verdade? E Saul, ele começou isso. E Saul, ele começou dessa maneira. E agora o profeta se apresenta diante de Saul, no lugar. Aí Saul vem todo: não vamos apresentar o holocausto. Ó, tá aqui os bois, tá aqui os carneiros, vamos apresentar. Todo mundo trouxe um pouquinho. Aí Samuel olhando: que negócio é esse, irmão? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Então o profeta começou a olhar e falou: que negócio é esse? Talvez seja esse aí está incrédulo mesmo. Esse aí já não tem mais a presença de Deus mesmo. Esse aí não está debaixo do governo de Deus, não. Porque Saul já estava fora do governo de Deus. E por estar fora do governo de Deus, irmãos, eu quero dizer para você: todas as pessoas que o seguiam também estavam
padecendo. Estavam padecendo. Estavam vivendo também, mas isso é uma responsabilidade de cada um, porque eles queriam o governo. Como eu e você nos dias de hoje. Muitos de nós queremos um governo humano. Nós queremos um governo humano. Nós queremos pessoas. Eu quero um pastor carismático. Eu quero um pastor que vai na minha casa todo dia. Mas o dia que eu encher da cara dele, eu mando ele embora. Eu quero um pastor que fica me ligando todo dia. Eu quero um pastor que fica me paparicando. Eu quero um pastor que faz isso, faz aquilo. Procura o governo de Deus. Porque quando eu estiver nessa milindre, sabe o que acontece? É porque eu não estou debaixo do governo de Deus. Porque quando eu estou debaixo do governo de Deus, eu tenho intimidade com Ele. Eu não estou dizendo que você não tem que respeitar, sim, tem que respeitar sim. Porque foi aquilo que você sujeitou. A palavra diz: sujeitai-vos a autoridades constituídas, que não foi por homens, assim por Deus. Todas as autoridades foram constituídas por Deus, que seja elas boas ou más, foi constituída por Deus. Então por isso eu e você temos que se respeitar. Mesmo que as nossas opiniões ou ideias são diferentes, tem que respeitar. Sujeitai-vos. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele faz o quê? Tirar de vós, irmãos. Sujeitar. Sujeitar vem com a palavra obediência. Vem com a palavra submissão. E agora Saul chega para Samuel dizendo: está aqui tudo aqui, pensando que o profeta ia achar lindo isso. Aí como nós lemos aqui, olha só, nós lemos. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Porque Saul chegou, como muitos de nós, né, no século 21 faz isso. Nós queremos apresentar holocaustos, queremos apresentar ofertas, né, que seja de qualquer outro tipo de oferta. Queremos apresentar um monte de coisa para enganar Deus. Mas o nosso coração não está debaixo do governo de Deus. Não adianta nada. Não adianta nada se nós não estivermos debaixo do governo de Deus, irmãos. Por isso que tem muitos crentes desviados, que desviaram do caminho. Desviaram do caminho. Porque o desviado não é ignorante. Ele sabe. Ele conhece. Ele já ouviu. Por isso que Jó, uma vez ele expressou o seguinte: eu conheci o Senhor de ouvir falar. Porque ele, como ele estava com a vida boa, ele sabia de ouvir do Senhor, de ouvir falar. Eles ouviram as maravilhas do Senhor, as maravilhas de Deus. Mas agora, de com ele andar, naquele momento de prova, naquele momento ali, que estava amassando o barro, aí ele falou assim: agora eu te conheço de contigo andar. Agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu sei quem é o Senhor. E Jó nos exemplifica bastante isso, o governo de Deus na vida dele. Porque Jó mesmo, diante de toda a desgraça que na vida dele, de tanta prova na vida dele, ele não abandonou o governo de Deus. Ele não abandonou o governo de Deus. E agora Samuel responde: olha, para que isso? Para que holocausto? Para que sacrifício? Como em que se obedeça a sua palavra? A Bíblia diz: obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer a palavra, irmão, é muito forte. Palavra, que palavra é essa? A palavra de Deus, a palavra que é revelada pelos seus profetas. Por mais que muitos querem anular, que não existe mais profeta, que não existe sim, querido. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Porque o dia que você passar na rua e você vê uma pedra clamando, aí você vai dizer assim: eu sou o mais miserável de todos os homens, perdi minha salvação. Você quer que as pedras clamem no seu lugar? Sendo que Deus, Ele deu fôlego de vida para mim e para você? Saul, ele se apresenta, achou que apresentando sacrifício, Deus
e acha bom. Não, Deus abominou. E Deus falou o seguinte: olha só, que a rebelião, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Saul se rebelou contra Deus, queridos. Sabe o que é isso? Saul se rebelou contra Deus. Por isso que eu falo que o teu particular com Deus, os nossos atos, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos, porque para uma visão natural é uma coisa, mas a visão espiritual quem tem é Deus. E Saul, para todos aqueles que estavam do seu lado, até mesmo para o profeta, ele achou que estava oferecendo, ele achou que estava certo, ele achou que estava tudo correto o que ele estava fazendo. Mas sabe por quê? Porque ele já não estava mais debaixo do governo de Deus. Ele estava num posto de rei, de líder, mas Deus não estava mais com ele. Deus já não andava mais com ele. Ele tinha as coisas, porque na nossa vida natural nós criamos mecanismos para nossa rotina diária. Nós criamos mecanismo para isso. Então por isso que nós sobrevivemos. Por isso que nós temos as coisas. Hoje a nossa rotina diária, nós temos o trabalho, nós temos o dinheiro para comprar, para fazer isso, fazer aquilo, para comprar o que nós quisermos, da medida do possível. Nós temos mecanismos para isso. Então Saul, ele estava numa cena de conforto, mas Deus já não estava mais com ele. A ponto de o profeta dizer: olha, ele cometeu o pecado de rebelião, que é considerado feitiçaria, irmãos. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Irmãos, esse é o maior pecado, quando eu e você rejeitamos a palavra do Senhor. Por que eu disse anteriormente que nós estamos vivendo um governo humanizado? Porque nós estamos vivendo pela palavra humana. Nós não entendemos que quando nós vemos a igreja, é Deus falando conosco, através de alguma forma, através do louvor, através da palavra, através de alguma forma, através da oração. É Deus falando. Mas nós estamos tão humanizados com um governo humano, que nós vemos para vir uma boa palavra, uma palavra que agrada o meu coração, uma palavra que motiva o meu ego. Porque a palavra que nós ouvimos hoje de crente: eu estou desmotivado, estou desanimado, eu estou fraco. É misericórdia. Sabe por quê? Porque está fundamentado no governo humano. Porque se estivesse fundamentado no governo de Deus, sabe o que acontece? Mesmo sendo esbofeteado, mesmo sendo quebrado, faz igual Paulo e Silas da prisão. Ei, nós estamos quebrados, o negócio está doendo, o lombo está doendo. Ei, Silas, ei, vamos adorar, vamos orar. Quando você está fundamentado no governo de Deus, você adora. Quando você está no governo de Deus, você não está preocupado com nada. Está preocupado em quê? Deus, eu comandado, eu quero te adorar, eu quero me apresentar diante do Senhor. Porque tudo aquilo que aqui está, irmãos, é algo natural, que isso tem que acontecer, isso tem que ter. O governo humano tem que ter. Mas nós precisamos estar debaixo do governo de Deus. Porque quando nós estamos debaixo do governo de Deus, nós ouvimos a palavra. Não fazemos como esse homem, não ouviu a palavra, não ouviu. Melhor dizendo, ele ouviu, mas ele rejeitou. Sabe o que é rejeitar, irmão? Sabe o que é rejeitar? Rejeitar, você pode colocar uma palavra de orgulho. Tem aquelas pessoas orgulhosas, que aí você quer de alguma forma ajudá-la, de alguma forma ela é orgulhosa. Não, não quero a tua ajuda. Tem pessoa que é soberba. Você quer dar um conselho bom? Não, eu já sei tudo e já tenho experiência de tudo. Mas você está precisando, miserável. Mas eu sei tudo.
Você quer ajudar? Então é isso aqui, rejeitar. É Deus falando e dizendo assim, não concordo com nada que você está dizendo. Não concordo com o que está dizendo. Então eu vou lá para a guerra, vai ter um boizinho bom lá, uma vaquinha, uma ovelhinha, eu vou deixar tudo para... Vai ter ouro, vai ter para... Vou deixar... Não, eu não aceito isso não. Não aceito isso, Deus. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. É do meu jeito que eu vou fazer. Não tem pessoas que é assim, irmão? Tão orgulhosas, que eu tenho que fazer do meu jeito. Não, mas é melhor assim, é desse jeito. É do meu jeito. Nasci assim, vou morrer assim. Né? Tem pessoa que morri, eu nasci assim, vou morrer assim. A ignorância. Sabe o que é isso? É você rejeitar a palavra de Deus. É você rejeitar a palavra de Deus. Hoje nós vivemos em comunidade. Hoje nós vivemos em comunidade como Deus criou no passado. Ele criou 12 tribos, que eram 12 comunidades, né? Que hoje poderiam significar cidades ou países, poderiam significar povoados. E hoje Deus permitiu que a igreja fosse o quê? Uma comunidade. Uma comunidade que está focado num bem único, que é o céu. Mas a igreja precisa estar debaixo do governo de Deus. Porque se a igreja não está debaixo do governo de Deus, ela perece. Ela perece. Ela perece. Mas aí, as pessoas vão dizer, mas perece em que sentido? Financeiro? Ela perece no sentido físico de pessoas? Não. Perece no seu individual. Não vai para o céu. Deixa de ser noiva. Aí começa a usar o termo ex-noiva, né? Ex-noiva, né? Ex-noiva, né? Como diz, ex-namorada, né? Ex não sei o quê. Aí começa a ser ex, que não tem importância nenhuma. Quando a igreja deixa de aceitar a palavra, ela perece. Ela perece. Porque no mundo físico é tudo normal, irmãos. No mundo físico é tudo normal. Às vezes nós pensamos que o perecer é quando a igreja está vazia, quando as pessoas não vêm. Não, isso não é perecer. É que infelizmente Deus, Ele não age como eu. Porque se eu era para trazer crente aqui para a igreja, dá tapa na orelha e fala assim, toma vergonha na cara. Você está vendo que sua vida está toda destruída, está toda desgraçada, e você não quer ainda estar na igreja. Se fosse eu era assim. Mas Deus não age assim. Ele primeiro vai lá deixando você tomar a iniciativa. Deus vai com carinho. Porque se é eu já puxar na orelha, camarada, você está precisando. Mas aí seria governo do homem, né? Então nós temos que estar debaixo do governo de Deus e aceitar o que Deus está fazendo. Então por isso que nessa noite precisamos, ajuda-me a sempre obedecer-te, Senhor, e não permitas que se ache em mim rebeldia alguma. Você pode fazer essa oração, você, com Deus, lá na sua casa, ou no ambiente que você escolheu para fazer o altar, para adorar o Senhor. Você dizer, Senhor, não deixe entrar em mim a rebeldia alguma. Porque nós só entendemos rebeldia, irmãos, é quando o filho, você dá uma ordem para o teu filho e ele não obedece aqui. Ai, menino rebelde, menina rebelde. Não é esse tipo de rebeldia que eu estou falando, não. Essa rebeldia aí, com o tempo, vai melhorar, vai aquietar os fachos. Vai aquietar. A fase de criança, a fase de adolescência, a fase da juventude. Na hora de começar a pôr a mão no arado, né, o negócio começar a doer a mão, começar a trabalhar, começa a mudar as coisas. Então isso muda. Mas eu estou falando essa situação dentro do nosso coração, que tem que mudar. Para nós não perdermos tempo. Porque senão nós estamos vindo para a igreja perder tempo, irmão. Porque se eu vim para a igreja só para me ver um grupo de louvor, para me vir ver alguém pregando, ver alguém falando,
estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo. Agora se eu venho para falar assim, Senhor, eu quero vir, porque esse é um lugar já preparado para mim ter intimidade com o Senhor. Esse é um lugar preparado para mim te adorar, para mim ter liberdade. Porque eu sei que todo mundo aqui, indiretamente, talvez 99%, está na mesma condição que eu. Na mesma condição que eu, de dependente. De dependente. Se não chega a ponto desse homem aqui. Teve a oportunidade na mão. A oportunidade na mão. O povo tinha um governo natural, humano. O povo. Mas quem assumiu, ele sabia quem era Deus. Sabia quem era o Senhor. Mas a essência do homem, infelizmente, ela vai se deflagrando. Porque o homem, hoje, o ser humano, ele não se compreende nem ele próprio. Ele não sabe nem por que está fazendo as coisas. Tem pessoas que você pergunta para si, por que você está fazendo isso? Não sei. Não, mas o que você está fazendo? Não sei. Você não sabe o que você está fazendo. Tem pessoas que não sabem, irmão. Tem pessoas que não sabem. Tem uma mensagem muito boa, que quando a gente fala sobre Salomão, quando Deus se apresentou para ele, a primeira coisa que ele falou assim, olha, porque ele achava que era deficiente nisso, e ele chegou para Deus e falou assim, eu quero sabedoria para governar o teu povo, sim. Deus deu. Ele foi um grande governante, só que ele não soube governar a sua própria vida. Ele não soube governar, e ele perdeu todo o patrimônio que Davi havia construído. Davi era rei soberano das 12 tribos. No reinado de Salomão, perdeu tudo. Aí veio a degradação de séculos e séculos. Até hoje. Mas por quê? Muitos ainda querem estar debaixo de um governo humano. Fulano vai fazer para mim, ciclano vai fazer para mim. Você precisa estar debaixo do governo de Deus. A única coisa que você precisa no governo que foi constituído por Deus, a autoridade que foi constituída por Deus, é respeito e obediência, submissão. Isso nós precisamos ter. Porque é um acordo que você faz humanamente. Quando você vem para a igreja, irmão, você faz um acordo com quem? Hein? Presta atenção, olha para mim. Quando você vem para a igreja, você faz um acordo com quem? Você faz um acordo com Deus ou faz um acordo com o pastor? Hã? Muitos de nós pensam que é com Deus, mas quando você vem, assim, pastor, eu vim congregar aqui na igreja, na organização tal. Você faz um compromisso com o pastor. Então por isso você tem um compromisso com o pastor. Você tem uma responsabilidade com o pastor. Porque quando você faz um compromisso com Deus, quando eu e você fala assim, eu fiz um compromisso com Deus, eu não fico vagando igual muitas pessoas ficam vagando para ir, não. Tem pessoas que ficam vagando, tem pessoas que estão fora da igreja. Então ela não fez um compromisso com Deus, ela fez um compromisso com a organização. E como ela quebrou a aliança com a organização, quando ela quebrou a aliança com o homem, aí o que aconteceu? Ela se distanciou. Hã? Não foi isso que aconteceu com Pedro? Pedro, ele negou Jesus, o que ele fez? Ele se distanciou. Ele voltou a pescar, irmão. Vocês não sabem disso? Ele voltou a fazer. Esse negócio de apóstolo não deu certo, não. Vou voltar a pescar. Aí foi aonde Jesus. E aí, tá me vendo aí, camarada? Opa, quem é? Quem é ali? Quem é? Tá difícil aí, tá difícil. Então lança a rede no lado direito. Aí foi 150 peixes, é isso mesmo? Ou 160? 150, né? 150 peixes eles pescaram. Aí Pedro, que já estava vestidinho, que estava nu, né? Nu. Melhor dizendo, estava nu. Já estava na libertinagem, né? Já estava liberado, estava nu.
Na Bíblia não fala, ele está nu. Porque a Bíblia agora, para você ver como existe uma espiritualidade tão grande nesse aí, ele estava nu. Mas quando ele viu Jesus, o que ele fez? Ele vestiu e pulou na água. Você pula na água vestido, irmão? Então para você ver que existe uma espiritualidade. Pedro falou assim, eu preciso tomar minha posição de cristão novamente. Eu não posso dessa maneira me apresentar diante do meu mestre, ele não. Porque você vai para a praia e você vai de paletó e gravata? Vai. Só que Pedro já estava despido, só que ele se vestiu e pulou na água. E veio nadando. Porque ele entendeu que ele sozinho, o governo humano não ia levar ele em lugar nenhum. E quem ia levar ele é quando ele está debaixo do governo de Deus. Debaixo do governo de Jesus. E é isso que a igreja, nós como igreja, nesta noite, precisamos entender. Sair daqui e dizer, Senhor, no meu coração não entra a rebeldia. Eu não quero rejeitar a tua palavra jamais. Eu não quero viver. Porque imagine a pior coisa, você receber o Espírito de Deus não mais habita em você. O Espírito de Deus não habita mais em você. É coisa séria, irmãos. Aí todo mundo, mas tem gente que fala assim, não, Deus não se afasta. Mas de Saul, o Espírito de Deus saiu dele. E agora ele começou a andar pelas suas próprias forças, pela sua própria vontade, pela sua própria inteligência, pela sua própria habilidade, que é isso que acontece com nós, irmãos. Tem pessoas aí, eu estou abençoado, eu estou fazendo um monte de coisa, mas porque está vivendo pelas suas habilidades. Mas porque o Espírito de Deus está nele? Não. Ao ponto de ele se suicidar. Porque Saul se suicidou. E a Bíblia diz que suicidas vão para onde? Infelizmente. Quem tira a sua própria vida. Então ele perdeu. Ele rejeitou tanto a palavra de Deus, que no campo de batalha ninguém quis tocar nele. Ele falou para o soldado, me mata. Não, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Tem um salmo que eu não lembro agora que diz, um versículo de um salmo, não toqueis nos ungidos de Deus, não é isso? 115, Salmo 115, 105:15, não toqueis no ungido de Deus, amém? Não toqueis. Então quando você tem um relacionamento com Deus, ninguém pode tocar em você, querido. Mesmo que você se afaste de Deus, ninguém vai tocar em você. É você mesmo que vai causar sobre a tua vida destruição, falência, derrota, desgraça. Você percebeu? Não é as outras pessoas, não é ninguém. É você próprio que se autodestrói. É você que auto se deteriora, né? Como foi que aconteceu com Saul? Ao ponto de você continuar lendo o texto que Samuel chegou atrás do rei aí e matou o rei. Ele matou o rei. Falou assim, é isso que tinha que ter feito. É isso que tinha que ter feito, exterminar. Mas você não fez. Mas aí Saul, ele continuava sendo rei. Ele acordou no outro dia, o profeta falou com ele, e ele acordou sendo rei ainda. Então você vê no longo do tempo que ele ficou ali. Aí ele começou a ter perturbações, né? Ele não começou a ter perturbações, veio com negócio. Aí quem foi lá? Davi. Davi foi tocar para ele lá. Aí foi um homem de Deus lá, né? Foi um homem segundo o coração de Deus. Que tremendo, irmãos. É isso que nós temos que respeitar. Que eu e você não somos pessoas qualquer um. Nós somos segundo o coração de Deus. Porque se Deus não nos amasse, já tinha exterminado todo mundo. Que benefício eu e você dá para Deus, irmão? Você já parou para pensar?
Que benefício eu e você dá para Deus? Nenhum. Nós só damos prejuízo, irmão. Só damos dor de cabeça para Deus. E mesmo assim não queremos reconhecer. É igual o filho, que o pai dá tudo para ele, mas ele não reconhece, só quer dar dor de cabeça para o pai, ou para a mãe, que seja. É igual Deus. Que benefício tem? Eu vou pagar uma faculdade para minha filha, que benefício vai ter para mim? Porque ela vai fazer a faculdade, vai prosperar, de repente nem depois de casar, nem visita mais o pai e a mãe. Então que benefício teve? Mas o pai, ele vai lá, o quê? Investe. O pai investe. O pai deixa de comer, deixa de beber para investir. Como Deus. Agora Deus olha para um negócio do nada, faz uma bolinha ali, começa a fazer separação, coloca um monte de coisa gostosa para nós. Coloca lá o homem vai lá e peca ainda. Aí perde tudo aquilo. Que benefício nós damos para Deus, irmãos? Você parou para pensar? É onde nós deveríamos refletir e dizer assim: Senhor, eu tenho que ser o melhor crente do mundo. Eu tenho que ser o melhor cristão do mundo, porque eu não mereço nada. Eu só dou trabalho. E quando eu penso em fazer alguma coisinha, ainda faço de qualquer jeito. Faço birrado. Lava a louça. Quem não pede para fulano de tal? Faz tal coisa. Para fulano que não vai fazer, tá vendo? Não está fazendo nada. Imagine Deus, né, meu? Imagine Deus, né? Imagine Deus, vai lá e faz isso. Deus, pede para fulano, pede para ciclano. E nós aí temos a mania de para nós queremos justificar, nós rebaixamos. Deus, fulano sabe melhor mais que eu. Sabe mais, tem mais conhecimento, tem mais entendimento. Ou Deus não me mandou, né? Deus não me mandou ainda. Deus não me mandou. Estou orando. Para nós terminarmos, igual uma vez uma irmã convidei para pregar aqui. Ela falou assim: vou me preparar. Eu falei: então não precisa pregar mais não. Crente precisa se preparar para pregar? Então não vem não. Vai em outro lugar. Aqui não. O crente tem que estar preparado todo dia, irmão. Todo dia você tem que estar preparado. Se você fala que você tem que se preparar, então, meu irmão. Aí é para ir para um monte, que o monte é santo, tem que me preparar. Então, irmão, você está dentro da igreja pecando. Então se arrepende dos seus pecados. Porque se você tem que se preparar para ir para o monte, é porque você está em pecado até o tutano. Tem que se preparar, tem que me consagrar. Irmão, você tem que estar se consagrando todo dia. Todo dia você tem que estar se consagrando. Todo dia você tem que estar em intimidade com Deus. Eu tenho que me preparar para ir em tal lugar. Eu tenho que me preparar para ir para a igreja. Então, irmão, não vai, porque você está em pecado até o tutano, você vai ficar endemoniado lá. Você tem que estar preparado todo dia, meu querido. Todo dia você tem que estar preparado. Se você não tem se preparado, você começa a partir de hoje. Se preparar. Começa a se preparar. Começa. Ter o governo de Deus na sua vida. Porque o governo de Deus tem um padrão. E a única palavra que Ele cobra de mim e de você é obedecer. Obediência. Que foi o que Saul não teve. Ele rejeitou. Você imagina a pessoa ouvir e rejeitar, irmãos. Se uma pessoa tem a coragem de rejeitar aquilo que Deus quer dar, então o que essa pessoa quer? O que ela está querendo? Se Deus é o único que pode conceder o impossível e a pessoa rejeita, o que ela quer então? O que ela quer? Ai, Deus, eu estou na prova, Deus, estou vivendo na prova, estou isso aqui. Não. Você está vivendo na prova? Não. Você está vivendo naquilo das suas condições. Porque você não quer o meu governo. Porque se você quiser o meu governo, pode ter certeza que você vai passar pela prova, como diz um hino aí. Vou passar dando o quê? Glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Dando aleluia. Quando eu estou debaixo do governo de Deus. Agora, quando eu não estou, irmão, pode ter certeza. A minha coisa é murmurar, a minha coisa é ficar de qualquer jeito, minha coisa...
Então, mas que nesta noite, que essa palavra possa achar guarida no teu coração, no teu entendimento, e você entender, se você não está debaixo do governo de Deus, a partir de hoje esteja debaixo do governo de Deus. Amém? Porque o governo humano você precisa o quê? Obedecer. Daquilo que você prometeu em fazer, somente isso. Amém? Porque o reino de Deus não é bagunçado. E também a obra de Deus aqui na terra não é bagunçada. Então tem que ter organização. Amém, queridos? Mas que nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche teus olhos e dizer: Senhor, eu me sujeito a Ti. Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, não deixe entrar em meu coração nenhuma rebeldia, que eu possa me submeter à Tua palavra, que eu possa me submeter à Tua vontade. Meu Deus, porque eu sei como aconteceu com Saul, que ele tentou apresentar holocausto, que ele tentou apresentar sacrifício, mas não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria obediência, o Senhor queria que ele obedecesse o Senhor, que ele obedecesse o seu governo, que ele obedecesse a forma que o Senhor está conduzindo. Somente isso que o Senhor queria. Então nessa noite, Senhor, resgata sobre a nossa vida este governo, sobre a igreja. A igreja precisa, Senhor, estar debaixo do seu governo, de Deus. Aquela mas que o Senhor, aquela nuvem que tampava, que trazia um refresco no dia, para que aquele sol quente não queimasse a nossa pele. Senhor, precisamos viver sim no governo do Senhor. Precisamos comer carne, tinha carne o suficiente. Senhor, estamos vivendo no governo do Senhor. Vamos, Senhor, que nossos inimigos, nossos adversários, aqueles que estavam nos saqueando, se fossem derrotados, o Senhor estava ali para derrotar. O Senhor estava ali, Senhor, para intervir. Igreja, vida, e que nós possamos, Pai, viver exclusivamente na sua dependência, exclusivamente no teu querer e na tua vontade. Que nós possamos ser conduzidos, Senhor, a cada dia, Senhor, na sua plenitude. Pai, se a tua igreja havia perdido, Senhor, a confiança, que nessa noite nós possamos, Senhor, através da nossa atitude, reverter esse quadro. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas ignorâncias. Mas que nesta noite, Senhor, permita que a presença do Teu Espírito seja notória em nossa vida. Que a presença do Teu Espírito esteja sobre nós. Pai, que nós possamos, Senhor, aonde nós estivermos, Senhor, a presença do Teu Espírito seja em nossa vida. Pai, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, no nosso trabalho, meu Deus, na nossa vizinhança, na igreja, meu Deus, aonde, Senhor, nós estivermos, que a sua presença esteja sobre nós. Pai, que nós possamos confiar sempre, exclusivamente em Ti, porque sabemos, Senhor, que o resultado virá em nossa vida, o milagre virá em nossa vida, a vitória vida virá, porque é promessa de Ti. Pai, que nós possamos não agir como Saul agiu, mas que possamos agir diferente, agir como Davi, que entendeu segundo o Teu coração e praticou a Tua vontade, praticou o Teu querer. E a Bíblia nos afirma que morreu abençoado, que morreu abençoado, porque, Senhor, ele se sujeitava ao Senhor,
ele se sujeitava à tua vontade. Pai, muito obrigado por este culto nesta noite. Muito obrigado por este povo nesta noite. Se havia corações enfraquecidos nesta noite, Pai, que eles sejam fortalecidos. Se havia pessoas fracas, que elas sejam fortalecidas. Se havia pessoas que estavam vivendo dificuldades, que nesta noite elas sejam agora, Senhor, agregado por sabedoria, agregado por entendimento, Senhor, porque nós estamos debaixo do seu governo, nós estamos debaixo da tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Adoro esse minuto. Jesus Cristo, eu te adoro. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro. Aleluia. Aleluia. Você que está nos assistindo em casa, que Deus te abençoe. O Senhor vem alcançar a sua vida. Que essa mensagem possa achar guarida em teu coração. Que você possa entender que estar debaixo do governo de Deus é a melhor coisa. Se ainda você não proferiu essa fé, se ainda você não recebeu Jesus na sua casa, hoje seja o momento que aonde você estiver, você possa expressar e dizer: Jesus, eu recebo o Senhor em minha vida, eu recebo o Senhor em minha casa, eu recebo o Senhor governo na minha vida, porque eu sei que minha vida vai ser bem melhor. A minha vida vai ser diferente. A minha vida vai ser de resultados. A minha vida vai ser de milagres. Então você que está nos assistindo, que Deus te abençoe, que agora Deus abençoe a tua vida de uma maneira sobrenatural e que você seja abençoado. Como a igreja seja abençoada. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.